Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 11 de julho de 2020, de agosto, 11 de agosto de 2024. E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos na segunda parte do nosso livro de exercícios e vou começar a nossa aula de hoje lendo o texto O que é o Perdão, que é o texto recomendado para essa parte do livro de exercícios. O que é o perdão? O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados tornando-os reais. Ele vê que não há pecado e, nesse modo de ver, todos os teus pecados, esses pecados aí entendidos dentro da concepção do curso para a palavra pecado, são perdoados. O que é o pecado senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa então a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes, de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ela se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade, exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixe o perdão te mostrar o que fazer, através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função, dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja inocência, cuja pureza ele vê, e a quem honra como o Filho de Deus. Muito bem. Passamos para a lição do dia, que é a lição de número 223. Deus é a minha vida, não tenho outra vida senão a dele. Deus é a minha vida, não tenho outra vida senão a dele. Eu estava errado quando pensava viver a parte de Deus, uma entidade separada que se movia no isolamento, sem ligações, abrigada dentro de um corpo. Agora sei que a minha vida é a vida de Deus, que não tenho outro lar e que não existo à parte dele. Ele não tem pensamentos que não façam parte de mim, e eu só tenho aqueles pensamentos que são dele, né? Pai nosso, deixa-nos ver a face de Cristo no lugar dos nossos erros, pois nós, que somos o teu Filho Santo, não temos pecados. Queremos contemplar a nossa inocência, a nossa pureza, pois a culpa proclama que não somos o teu filho. E não queremos esquecer-te por mais tempo. Sentimos-nos sós aqui e ansiamos pelo céu, onde estamos em casa,
Queremos voltar hoje. O nosso nome é o teu e reconhecemos que somos o teu filho. Deus é a minha vida. Não tenho outra vida senão a dele, né? E essa lição, ela tem a gente pode fazer um paralelo bem legal com a revisão 6, né? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Deus é a minha vida, não tenho outra vida senão a dele. Essa parte que ele diz aqui, né? Deus não tem pensamentos que não façam parte de mim. E eu só tenho aqueles pensamentos que são de Deus. Do que ele está falando aqui? Ele está falando que agora eu estou escolhendo pensar apenas com a minha mente certa. Porque na minha mente certa eu só tenho os pensamentos que eu compartilho com Deus. Na minha mente certa não há pensamentos divinos que não façam parte de mim. Compreendem isso? Ele está falando da mente certa, né? Então, os pensamentos do ego são aqueles pensamentos que estão na mente egóica. E a mente egóica é ilusória. Para nós podermos entender isso, a comparação de um programa de computador é perfeita, né? O ego é um programa de computador, é um programa mental que está entranhado aí dentro da tua cabeça, da minha também, né? E hoje nós temos uma série de ferramentas, uma série, cada uma mais maravilhosa do que a outra, para nós fazermos a nossa desprogramação cerebral, né? A gente tem o Theta Healing, a gente tem as barras de Axis, a gente tem o trabalho da Byron Katie, né? A gente tem uma série de ferramentas de desprogramação e de reprogramação mental. Hipnose clínica, a própria psicanálise é uma excelente ferramenta, né? Se for aplicada por um profissional que tenha uma mente mais aberta, né? Então é isso. E hoje, para nós que estamos aqui na lição 223, imagino que já esteja muito claro para cada um de vocês quando é um pensamento que está vindo do ego. Não vou nem falar da diferenciação das vozes, porque isso é um tema um pouco mais elaborado. Mas eu já sei, quando eu tenho um pensamento, eu já sei de onde ele está vindo. Eu já sei, nossa, esse pensamento é do meu ego. Qualquer pensamento de ataque, seja um ataque a mim mesma, seja um ataque ao meu irmão, seja um ataque à minha irmã, né? É um pensamento que eu já sei que está vindo do ego, né? Pensamentos de vitimização sempre vão vir do ego. Pensamentos de autossacrifício sempre vão vir do ego. Os pensamentos que eu vou ter, nos quais eu tô tentando ver uma maneira de me dar bem em cima do outro, né? De ser desonesto, de ser aproveitador, sempre vão ser pensamentos que vêm do ego, né? E por aí vai, né? A gente poderia fazer uma live só sobre esse assunto, né? Podemos fazer. Lembrando a vocês que hoje à noite às 19 horas, se assim Deus permitir, nós teremos a nossa live, a nossa aula do livro-texto, prosseguindo no capítulo 7. Não sei muito bem em que item a gente está, acho que a gente está no 7.4. Deixa eu olhar aqui para dizer para vocês já qual vai ser a live. Deixa eu olhar aqui para vocês. Espero vocês todos. A gente tá no item 4, tá? É um item grande. A cura como reconhecimento da verdade, tá bom? Então, a gente continua no capítulo 7, hoje à noite, as dádivas do reino. Vamos ler, estudar e comentar e observar como podemos praticar a cura como um reconhecimento da verdade. Antes de passar para a leitura aqui do texto do nosso livro-texto, do acompanhante do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, do Robert Perry e do Alan Watson, eu quero ler um texto que eu recebi de uma aluna, um texto do Instagram que uma aluna minha
a querida Tise, beijo Tise, mandou para mim essa semana. Teoria de que a realidade é uma simulação ganha fôlego na física quântica. Um grupo de físicos, liderado por Thomas Campbell, ex-cientista da NASA, está investigando uma teoria que pode revolucionar a compreensão do universo. A hipótese da simulação, que propõe que a realidade pode ser uma simulação complexa. A hipótese é que o universo poderia funcionar como um videogame, gerando uma realidade sob demanda para observadores conscientes. Tal ideia, há muito teorizada por filósofos e popularizada pelo filme de sucesso de bilheteria Matrix, de 1999, baseia-se numa interpretação não convencional da mecânica quântica, especificamente no famoso experimento da dupla fenda. Né? E tem um rapaz que eu gosto muito, que é o Pedro Loss, acho que é Loss o nome dele. Ele é um físico, né? E ele tem um canal chamado, eu acho que é Ciência Todo Dia. Eu gosto muito dele. Um rapaz bem jovem. E ele tem um vídeo muito interessante falando sobre isso, que eu vi alguns meses atrás. Muito interessante, né? Falando que nós realmente não temos ainda como provar se isso aqui à nossa volta é real. Ou se é um grande holograma no qual nós estamos inseridos, né? É como quando é como se fosse assim, quando eu estou sonhando. Tem vezes que nós estamos sonhando que nós temos absoluta clareza e consciência de que estamos sonhando. E tem algumas vezes que nós temos absoluta certeza de que estamos dentro de uma realidade paralela. E aí quando você acorda, você fala assim, meu Deus, ainda bem que aquilo era um sonho, né? Ou, que pena, era um sonho, né? Então a gente não sabe. Essa que é a verdade, né? Um outro filme que eu já recomendei para vocês aqui no canal, que eu gosto muito, que explora esse tema a partir de uma outra vertente, é o filme Origem, daquele grande diretor, o Christopher Nolan, com o Leonardo DiCaprio, né? É um filme muito bom. E outros atores famosos, né? Bom, então passamos agora para a leitura do nosso livro-texto. Lembrando que a lição é a 222 para ser praticada no dia 11 de 223 para ser praticada no dia 11 de agosto. Deus é a minha vida, não tenho outra vida senão a dele, né? Então a vida é um atributo divino, né? Então, o que ele vai falar, né? Ele diz assim: ao orar essa oração em particular, eu acho útil convertê-la para a primeira pessoa do singular. Meu Pai, me permita ver a face de Cristo em vez de os meus erros, e etc. Tá? Depois a gente lê a oração fazendo isso. Comentário. Nosso único equívoco é pensarmos que temos algum tipo de vida separada de Deus. Não temos. Deus é vida. Deus é o ser. Aí ele coloca o ser com letra maiúscula. Deus é existência. Existência com letra maiúscula. Ele criou tudo o que há. E não há nada separado dele. Nada pode estar separado de Deus e viver. Eu não existo à parte de Deus. Eu não existo separado de Deus. Não existo. A maior parte do tempo aqui na Terra eu gastei pensando sobre mim mesmo como alguém ou algo separado de Deus. A maior parte da minha busca espiritual tem sido um esforço, né, para voltar para Deus. Como se ele estivesse inimaginavelmente distante de mim. Ele não está distante. Ele não é alguma coisa separada do meu ser real. Eu não tenho vida a não ser a vida de Deus. Há uma bênção frequentemente utilizada nas igrejas da unidade que termina com as palavras: onde quer que eu esteja, Deus está. Ou onde quer que eu seja, Deus é. Ou uma outra leitura é: onde quer que eu esteja, Deus é. Ou onde quer que eu seja, Deus está. Né?
E aí a unidade é uma igreja, né, se não estou enganada, de ciência cristã, maravilhosa, que tem lá nos Estados Unidos, né, parecida com a igreja da ciência cristã, né, a unidade. É uma super igreja que tem lá. São igrejas, são umas 2 ou 3 que, cara, são totalmente um curso em milagres. Todas lá nos Estados Unidos. Uma é a unidade, a outra é a ciência da mente, a outra é a ciência cristã e tem uma outra quarta, que é a do Fillmore, eu acho. Deixa eu ver aqui para vocês, porque a do Fillmore é uma que o mestre Masaharu Taniguchi, ele fala muito dessa igreja, né? São todas maravilhosas, são totalmente um curso em milagres, né? Deixa eu ver aqui para vocês. Charles Fillmore. Charles and Cora Fillmore, exatamente. É a Igreja da Unidade, é justamente essa, tá? Vão falar do movimento do novo pensamento, né? A base do trabalho da Louise Hay é muito nessas igrejas, né? A base dela, a filosofia teórica dela. A filosofia é isso, é a base dela. A base do ensinamento que a Louise Hay traz é dessas igrejas, né? Ciência da mente, ciência cristã e unidade. E na época que o mestre Masaharu Taniguchi estava vivo, o mestre estudou muito essas igrejas, né? Viajou para os Estados Unidos, o mestre estudou Paramahansa Yogananda, né? O mestre era impossível e incansável, né? O mestre foi realmente um santo, né? Enfim, na minha opinião. Não há nada a fazer para encontrar Deus. Não, deixa eu terminar a frase aqui. A minha vida é a vida de Deus, os meus pensamentos são os pensamentos de Deus. Não há lugar algum para ir. Não há nada a fazer para encontrar Deus. Deus está aqui, Deus está comigo, Deus é a minha vida. Se eu vivo, então eu estou participando em Deus. Há um alívio abençoado que nos lava, nos limpa, quando nós tomamos consciência da nossa unidade com Deus. Todo aquele esforço amargo, toda aquela busca infrutífera, todo aquele senso doloroso de estar do lado de fora, né? Tentando buscar esse algo, né? Tudo isso tem um fim. Um pensamento de pura alegria preenche as nossas mentes. E em alguns momentos borbulha em risadas, em um maravilhamento cheio de compaixão a respeito dessa ideia tola, esdrúxula, que nos atormentou, de que nós poderíamos jamais, de alguma forma, em qualquer forma, pequena ou remota, estarmos separados de Deus. Pode o raio de sol estar separado do sol? Olha, e o raio de sol e o sol é a metáfora que eu uso para vocês para descrever Deus Pai e Filho, né? E, na verdade, obviamente, essa metáfora não é minha, né, gente? Essa metáfora eu aprendi na Seicho no Yu, né? Não vou aqui dizer para vocês que eu sou um gênio a ponto de conseguir conceber algo desta magnitude, porque definitivamente não é o caso, né? Minha grande virtude é apenas ser uma voraz leitora da verdade, dos livros da verdade, como diz o mestre, mais uma vez. Muito bem. Pode o raio de sol estar separado do sol? Pode uma ideia estar separada da mente que a pensa? Nós somos as ideias, nós somos os pensamentos de Deus. E então nós nos voltamos novamente para esse local quieto dentro de nós, onde tudo isso já é conhecido. E nós pedimos para ver a face de Cristo em vez de vermos os nossos equívocos. Afirmamos que não mais queremos estar perdidos no esquecimento.
nós declaramos claramente que nós queremos viver, que queremos deixar nossa solidão e encontrar a nós mesmos, como sempre tem sido em nosso lar. E na quietude, Deus fala conosco e nos diz que nós somos o seu filho, certo? Então, vamos lá. E aí ele faz um comentário, mais um comentário sobre os outros parágrafos do texto, o que é o perdão. O segundo parágrafo é totalmente sobre o não perdão. Ele distingue as características do pensamento de não perdão, que é, vamos ler esse segundo parágrafo em português. Somos todos filhos de Deus. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão, o que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta. Ok, muito bem. A característica que distingue uma mente que perdoa é, então, o fato de que essa mente estará disposta a duvidar de seus próprios julgamentos. A mente que perdoa está dizendo: minha cabeça já está feita, não venha me confundir com os fatos. E a mente que perdoa está dizendo: talvez haja uma outra maneira de olhar para isso, né? Tanto que isso aqui é fácil da gente explicar para vocês, né? Se eu tô condenando alguém fez alguma coisa comigo e eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que me aconteceu essa semana. Eu tenho uma determinada amizade com uma pessoa de quem eu gosto muito e eu sempre fiquei um pouco confusa porque eu esperava dela uma determinada atitude que nunca vinha. Mas isso para mim nunca foi um problema, né? Não, tudo bem, não vem, tudo bem, é o jeito da pessoa. Mas eu poderia ter ficado com raiva, talvez em outros momentos eu julgasse, talvez eu visse uma motivação, talvez eu tirasse conclusões, os 4 compromissos lá que a gente estudou no início do ano. E aí, quando foi essa semana, eu tive um encontro com ela, e ela do nada, assim, a gente conversando sobre temas variados, ela falou assim pra mim: eu nunca fiz isso assim, pra você, porque eu nunca pude, mas eu gostaria muito de poder. Aí eu falei assim: uau! Imaginem se eu estivesse julgando esta moça. Ela simplesmente falou: olha, eu queria muito poder fazer isso por você, mas infelizmente, pelas razões X, Y, Z e W, eu não posso. E eu vou dizer para vocês, todas razões absolutamente legítimas. Então, essa é a mente que perdoa. A mente que perdoa é a mente que dá o benefício da dúvida. É a mente que pergunta. É a mente que não tem certezas. E isso é assim? Eu posso até achar que é assim, mas talvez seja completamente diferente daquilo que eu achava a realidade que se apresenta. Então essa é a mente que perdoa. E nós precisamos desenvolver nas nossas mentes essa predisposição para perdoar. A predisposição para vermos o lado bom. A predisposição para sermos generosos com o próximo. A predisposição para darmos ao nosso próximo o benefício da dúvida. Ponto. E é isso que a gente desenvolve estudando um curso em milagres, tá bom? Vamos lá. Na seção 4 do Manual dos Professores, que discute as 10 características dos professores avançados de Deus, a característica final é
é justamente uma mente aberta, né? E aí eu vou ler para vocês isso aqui que é muito legal. Muito, muito legal, né? E a pessoa que efetivamente tem a mente fechada, né, gente? A gente já sabe como é ruim lidar com gente que tem a mente fechada, né? E aí ele vai citar o parágrafo 3. Peraí. 10, é isso aqui. 3 a 4. A mentalidade aberta vem com a ausência de julgamento. Assim como o julgamento fecha a mente contra o professor de Deus, assim a mentalidade aberta o convida a entrar. Assim como a condenação julga como mal o Filho de Deus, a mentalidade aberta permite que ele seja julgado pela voz por Deus a seu favor. Assim como a projeção da culpa sobre ele o mandaria ao inferno, a mentalidade aberta deixa que a imagem de Cristo seja estendida a ele. Só quem tem a mente aberta pode estar em paz, pois só eles veem razão para isso. Eu vou ler o início. Eu vou ler o início desse parágrafo. Mentalidade aberta. Pode-se compreender facilmente o papel central que ocupa a mentalidade aberta, talvez o último dos atributos que o professor de Deus adquire, quando se reconhece a sua relação com o perdão. A mentalidade aberta vem com a ausência de julgamento. E você tem a mentalidade aberta? Você pergunta para saber o que está acontecendo? Ou você tira conclusões esdrúxulas, como ele colocou aqui, e você age com base nessas suas conclusões? Gente, quanta destruição é possível a partir desse tipo de postura na vida? Quanta M eu já fiz por conta de uma mente fechada? Eu sempre quis ser a dona da verdade, a rainha das certezas. Então você desenvolver essa predisposição para falar assim, peraí que eu não estou entendendo nada. E eu posso não entender nada. É maravilhoso não entender nada. Eu posso inclusive ficar em paz com o fato de não saber de nada, de não entender nada e de perguntar para saber o que está acontecendo. Ah, Jaque, mas a pessoa pode mentir para mim. Pode. Opa, se pode. A pessoa pode mentir para você. Mas eu posso contar um segredo para você aqui agora? Você vai saber se ela está mentindo. Você vai sentir no seu coração. Porque à medida em que você abrir o seu coração para escutar o outro verdadeiramente com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, você vai sentir no seu coração que a pessoa está mentindo para você. E aí, o que você pode fazer? Você pode e deve continuar olhando para a pessoa com os olhos do Cristo, mas você pode e deve estabelecer o seu próprio limite nessa relação, para que a relação fique cômoda para você, tá? A disponibilidade para deixar ir os nossos próprios julgamentos e ouvir os julgamentos do Espírito Santo. E ele nos lembra que nós podemos, inclusive, pedir ao Divino Espírito Santo para nos mostrar se aquilo é verdade ou não, né? Ele vai mostrar. E onde é a sede do Espírito Santo? É no teu coração, já expliquei isso. Fiz stories lá no perfil no Instagram. Você já sabe. A sua mente certa, a sua mente crística, a sua conexão com Deus está no seu coração. Então é aquele apertinho no peito que você sente. Ou é aquele calorzinho no peito que você sente, né? É aquela faquinha ou é aquele, não sei se vocês conhecem da acupuntura, um negócio que eu adoro, que é aquele moxa-bustão, aquele charutinho, que a terapeuta, sua acupunturista, vem e esquenta você com aquele negocinho que eu adoro, é o charutinho de Artemisia, né? Muito bom. Então, o julgamento do Espírito Santo é aquilo que faz o perdão possível. Uma mente que não perdoa, ela está fechada, portanto não será liberada. A mente que perdoa está aberta. De novo e de novo e de novo, o curso nos pede para simplesmente estarmos disponíveis para vermos as coisas de forma diferente,
simplesmente para estarmos disponíveis para questionarmos aquilo que nós pensamos que sabemos, simplesmente para fazermos isso, né? E aí ele vai citar um texto aqui da lição 189, que eu vou ler para vocês, que eu peço a Deus que me ajude a achar aqui em português para vocês, tá bom? Achar a seção que ele está querendo comentar. Muito bem. 7.1. Faze simplesmente isso. Aquieta-te, deixa de lado todos os pensamentos sobre o que és e sobre o que Deus é, todos os conceitos que aprendeste sobre o mundo, todas as imagens que tens de ti mesmo. Esvazia a tua mente de tudo que ela pensa ser verdadeiro ou falso, bom ou mal, de todo pensamento que julga digno e de todas as ideias das quais se envergonha. Não retenhas nada. Não tragas contigo nenhum pensamento que o passado tenha te ensinado e nenhuma crença que tenhas aprendido com qualquer coisa anteriormente. Esquece-te desse mundo, esquece-te deste curso e vem com as mãos totalmente vazias ao teu Deus. Né? E aí vamos colocar os nossos julgamentos de lado e vamos praticar o que Jesus nos pede na lição. A vontade de Deus passa então a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. E aí, para a gente finalizar o nosso vídeo, nós lemos a lição novamente. Deus é a minha vida, não tenho outra vida senão a dele. Eu estava errado quando pensava viver a parte de Deus, uma entidade separada que se movia no isolamento, sem ligações, abrigada dentro de um corpo. Agora sei que a minha vida é a vida de Deus, que não tenho outro lar e que não existo à parte dele. Ele não tem pensamentos que não façam parte de mim e eu só tenho aqueles que são dele, né? E aí, oramos falando na primeira pessoa como o Alan nos sugere. Pai nosso, deixa-me ver a face de Cristo no lugar dos meus erros, pois eu, que sou a tua filha santa, não tenho pecados. Quero contemplar a minha inocência, pois a culpa proclama que eu não sou a tua filha, e não quero esquecer-te por mais tempo. Sinto-me só aqui e anseio pelo céu, onde estou em casa. Quero voltar hoje, o nosso nome é o teu, e reconheço que sou a tua filha. Amém. Bom, gente, aí falando isso, né, a gente pode encerrar o vídeo, né? Tem nada mais para ser dito, né? Então eu aguardo vocês hoje à noite, se Deus assim permitir, às 19 horas, na capital. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos hoje à noite na nossa live do capítulo 7, As Dádivas do Reino, tá bom? Vamos estudar, vamos ter depois no final a sessão de perguntas e respostas, tá bom? Um beijo para vocês, até mais.